A TIM é pioneira em áreas rurais e o 4G TIM no campo foi só o começo. Temos a maior rede de internet das coisas do Brasil, com soluções modernas e customizadas, conectando dispositivos e pessoas. A coleta de dados e o monitoramento em tempo real ajudam a trazer mais eficiência e a aumentar a receita do seu negócio. Conheça as possibilidades que a TIM oferece para levar mais tecnologia e conectividade para o seu negócio e faça parte da transformação digital do setor rural. Olá pessoal, seguindo a nossa programação do dia de hoje, eu sou Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da Exame, e vou mediar agora o painel que vai tratar de logística e armazenamento. Aqui no estúdio comigo está o Pedro Palma, vice-presidente comercial da Rumo. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. E remotamente nós temos a Marta Cellier, secretária especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, PPI. Tudo bom, Marta? Seja bem-vinda. Tudo Obrigada. bom. E temos Cláudio Fristac, presidente da consultoria Interb, que fala do Rio de Janeiro, que diretamente aqui com a gente no estúdio. Prazer recebê-lo, Cláudio. Prazer é meu estar com todos vocês. Obrigado pelo convite. Perfeito. Vamos começar o nosso painel, primeiramente com a secretária Marta, fazendo uma breve fala, explicando um pouquinho dos projetos que estão na secretaria, que tratam do agronegócio, que olham para a logística, para armazenamento, que esse é o nosso tema, e que é bastante relevante ali dentro da pauta do Ministério da Economia, né? A secretaria está dentro do Ministério da Economia, e eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente quais são os projetos, as principais linhas de atuação da secretaria hoje em relação ao agronegócio. Obrigada, quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. O Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, ele é vinculado hoje ao Ministério da Economia. Ele foi criado já depois de uma percepção de que os grandes investimentos em infraestrutura no país, notadamente em logística, mas não apenas, né, também no setor de energia, de comunicações, outras áreas como saneamento e também o que a gente chama de infraestrutura social, esses investimentos apenas decolariam de fato se a gente conseguisse ter uma agenda muito séria e comprometida de atração de investimentos privados, porque o nosso gap de infraestrutura no Brasil, os senhores sabem, é grande, varia a depender do setor, mas nós temos carência de investimento em infraestrutura em diversos setores e nós temos recursos muito limitados do ponto de vista do orçamento público, tanto do governo federal quanto a nível de estado e município. Então, o PPI, ele surge nesse contexto de um realismo fiscal, de uma agenda de compromisso também com responsabilidade fiscal, mas sem abrir mão da necessidade de suprir esse gap de infraestrutura para que sejamos aí um país que tem um custo Brasil menor, que consegue exportar melhor, um país aí que tem inclusive um potencial de crescimento maior, porque a gente sabe o impacto dos investimentos em infraestrutura no PIB. E esse programa tem rendido frutos muito relevantes e reconhecidos no mundo todo. Nós temos certamente o maior programa de atração de investimentos privados para a infraestrutura do mundo, de programa de desestatizações, porque de fato nós assinamos com os investidores privados contratos de longo prazo, contratos de concessão de infraestrutura, por vezes PPPs, a depender do setor, privatizações que estão acontecendo também em diversos setores. E tendo em vista a dimensão continental do país e também o seu desafio, a gente tem um portfólio de projetos muito relevante. E de 2019 para cá, já na gestão do presidente Bolsonaro, o que a gente viu foi uma aceleração muito grande da entrega desses leilões de infraestrutura, né? Agora tivemos recentemente a despedida do ministro Tarcísio num leilão na B3, e um leilão emblemático porque foi a primeira privatização portuária do país, a Codesa, na semana passada, leiloada aí com louvor, tivemos lances bem concorridos e que abre uma porta nova no Brasil de investimentos privados no setor portuário, não apenas para terminais portuários que já aconteciam antes, né? Leilões de arrendamentos portuários em portos administrados
por estatais públicas ou por autarquias, enfim, administrados de forma pública, mas com terminais arrendados para o setor privado. Essa lógica de leilões de terminais segue acontecendo no Brasil, e acho que o relevante é entender que nunca se fez tanto, né? Se somar o que tinha sido feito antes de 2019, não chega perto das 37 entregas desse governo em termos de leilões de arrendamentos portuários. E esses 37 arrendamentos, eles superam aí 6 bilhões de novos investimentos. Isso sem falar agora nesse modelo novo que a gente abriu as portas na semana passada de privatização de porto, que começou no Espírito Santo, com o Porto de Vitória, Barra do Riacho, mas que a gente segue aí com vários projetos em estruturação, como é o caso da concessão de São Sebastião em São Paulo, Porto de Itajaí, que está com consulta pública aberta, Santa Catarina, o próprio Porto de Santos, tão emblemático e tão relevante, o maior porto da América Latina, já teve a sua consulta pública realizada. A gente agora está ajustando os documentos junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com a ANTAC, para poder enviá-los ao TCU e ter a privatização do Porto de Santos ainda esse ano. E essa agenda segue, a gente tem os estudos em curso para a privatização dos portos da Codeba, que é a Companhia Docas da Bahia, que engloba aí Ilhéus de Salvador, Aratu. Então, uma agenda que ganhou muita atração nesse governo no setor portuário. No setor de aeroportos, vocês devem ter visto a quantidade de ativos que foram leiloados pelo Brasil todo. Foram 34 aeroportos leiloados e contratos assinados com investidores privados do mundo todo, investidores reconhecidos em termos de experiência aeroportuária, de melhorar os níveis de qualidade, realizar muitos investimentos. E tudo isso num contexto difícil, né? Não foram os anos mais fáceis da aviação civil por conta de uma crise de saúde que nos surpreendeu a todos. Mesmo num cenário muito diverso de crise de saúde, de queda de demanda pelo setor, tivemos aí um número nunca antes visto na história desse país, ou mesmo em outros países, de leilões de aeroportuárias todas muito exitosas, porque os investidores estão olhando o Brasil do longo prazo, e não o Brasil do efeito da crise de curto prazo da saúde em contratos que normalmente são de 30 anos ou mais. E falando de rodovias, nós tivemos leilões relevantes também, foram 6 leilões no setor rodoviário, alguns deles muito importantes para o agro, como a 163, como a 153 Goiás-Tocantins, a 163 Mato Grosso-Pará, que prevêem também investimentos vultosos. Mais recentemente tivemos a Nova Dutra leiloada, só a Nova Dutra, 15 bilhões de reais de novos investimentos, e uma carteira que segue muito vultosa, que está em estruturação hoje no âmbito do PPI, para a gente ofertar novos leilões, como as rodovias as integradas do Paraná, que devem ser ofertadas em breve. Temos leilão agendado aí da Rio Valadares também já para o dia 20 de maio. No setor ferroviário, acho que a gente vai falar bastante disso aqui. Hoje estamos com o Pedro da Rumo, certeza que vai ser pauta aqui de outras perguntas, mas também leilões importantes que aconteceram, como o ramo central na Norte-Sul, que era uma promessa por Riga. Agora finalmente a gente tem a expectativa da Norte-Sul ligando de fato o Norte ao Sul, mas também tivemos leilão da FIOL na Bahia, de um trecho muito importante que liga o interior da Bahia até o Porto de Ilhéus, e estamos estruturando a continuidade desse projeto agora para ligar a FIOL até a Norte-Sul. Temos a contrapartida da FICO, que está em estruturação por parte da Vale, que foi condição da renovação de seus contratos. Temos outros projetos muito importantes de renovações ferroviárias que foram assinados, como a Rumo Malha Paulista, que trazem aí obrigações muito vultosas de investimentos. Então, no âmbito da carteira de investimentos do PPI, números muito relevantes de contratos assinados no setor ferroviário, e agora cada vez mais com a modelagem de autorização avançando aí também com outros projetos. Então, não quero falar muito nessa minha primeira fala, mas uma perspectiva excelente de avanços, apesar dos muitos desafios, apesar da crise de saúde. Nós tivemos uma celeridade de avanços de projetos de leilões de atrair investidores privados para desenvolver projetos de longo prazo no Brasil, que a gente vai sentir os efeitos disso positivamente aí pelos próximos muitos anos. Perfeito. Queria colocar agora uma pergunta para o Pedro, para o Cláudio e também para a secretária Marta. A velocidade que o agronegócio tem se expandindo no Brasil é muito maior do que a capacidade de melhorar, trazer nova infraestrutura ou renovar as que já existem, né?
enfim, existe aí um desafio muito grande em que o que já existe de infraestrutura conseguir acompanhar o que está entrando de produção agrícola. Tem dados que falam em dobrar basicamente a produção agrícola na próxima década. Queria começar com você, Pedro. Como é que você olha esse desafio? Como é que é possível dar conta dessa necessidade, né? Já precisa recuperar o déficit que existe, mas está entrando coisa nova para ser transportada. Bacana. Bom, primeiro de novo, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Primeiro ponto, acho que no fundo é bacana a gente lembrar, né? Eu acho que não só da foto, mas do filme. Né? Se a gente olha, retroage há 5, 10 anos atrás, era comum nós vermos nos jornais ali do fim do dia, né? Nos períodos de pico de safra, problemas de filas de caminhões em portos, aqueles gargalos imensos. Para quem mora ali no Paraná, lembra que a fila de caminhões para descarregar em Paranaguá, às vezes, chegava quase até Curitiba. Era né? famosa essa fila. Esse processo, né? Para quem também frequentava ali Santos, ali a famosa Rua do Adubo, um caos generalizado, você paralisava a cidade. Se você olha nos últimos 2, 3, 5 anos, mas vamos só focar um pouco mais curto, a gente hoje, por exemplo, está num pico de escoamento da safra de soja, uma safra que, excetuando ali o Paraná e o Rio Grande do Sul, que estão com um problema climático específico, mas olhando Mato Grosso, Goiás, estamos num momento super forte, né, de escoamento. Você não vê ninguém falando, né, de problema logístico, por exemplo, né, de algum gargalo no porto. Isso é fruto, né, de alguns processos que já vieram melhorando ao longo do tempo e que precisam, sem dúvida alguma, melhorar e serem acelerados cada vez mais. Mas eu quis trazer essa analogia da foto do filme porque, na verdade, a gente já vem neste caminho de evolução. E aí, falando um pouco, né, acho que com mais propriedade óbvia aqui, né, da Rumo, e pegando um pouco, né, do gancho que a secretária Marta colocou, se nós lembrarmos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que dentro da Rumo, né, agora a gente chama de Rumo Malha Central, esse tramo central e o tramo sul da Norte-Sul, que estava em investimento, né, em projeto lá desde a época do governo Sarney, né, e foi concedido em meados de 2019, foi quando nós assumimos essa concessão e iniciamos o processo de aceleração da conclusão dessa via, e já em janeiro de 2021 nós colocamos o primeiro terminal em operação, ali em São Simão, em Goiás. Em maio, o segundo terminal, em Rio Verde, também em Goiás. E isso já faz com que boa parte dos caminhões que saíam de Goiás para o Porto de Santos agora entram, na realidade, no nosso terminal de transbordo e chegam de trem em Santos. Então, esses são investimentos que vêm trazendo resultado já no hoje. Só que você precisa, efetivamente, avançar com essa agenda. Como você falou, o crescimento do agronegócio brasileiro e será pujante. Né? Eu acho que não é nenhuma aposta, é uma realidade, é uma projeção concreta que você precisará sim de mais infraestrutura para absorver o crescimento do agronegócio, que principalmente o centro-oeste brasileiro vai trazer, né, eu acho que de volume adicional para o sistema. E com isso a necessidade da continuidade de planejamento, investimento e muito trabalho duro para que realmente esses processos aconteçam e essas capacidades de escoamento dessa safra entrem em operação. Mais uma vez, só para mencionar, né, um ponto específico da Rumo e alinhado ao ponto que a secretária também comentou, né, sobre o novo modelo de autorizações, dá para dizer que a Rumo foi uma pioneira nesse processo através de um modelo de autorização estadual ali no estado do Mato Grosso, onde nós vamos construir uma nova linha ferroviária ligando Rondonópolis, mais ao sul do estado, até Lucas do Rio Verde, no coração do agronegócio mato-grossense, passando também pela capital Cuiabá. Então, esses são processos que vão, ao longo do tempo, garantindo que o produtor pode ter a tranquilidade de continuar investindo, continuar plantando, que essa infraestrutura precisa e virá acompanhando essa evolução. Cláudio, eu queria pedir um pouco a tua opinião. Você que acompanha há muitos anos, né, a evolução da infraestrutura brasileira, está sempre olhando ali esse filme, mas também está projetando ali um pouco o futuro. Como é que você está vendo a velocidade das entregas, né, esses avanços recentes, mais a pressão que vem do aumento da safra e das dificuldades que já são inerentes à infraestrutura brasileira? Olha, mais uma vez,
prazer estar com vocês aqui e obrigado de novo pelo convite. Eu acho interessante a ideia de você não olhar somente a foto, olhar o filme. Assim, o que realmente mudou? O PPI é uma excelente inovação institucional. Veio lá em 2016, teve continuidade no atual governo, os técnicos do PPI, a secretária e todos os técnicos estão de parabéns por terem construído ao longo desse tempo uma carteira significativa de projetos, muitas inovações. A Codesa é uma, mas há outras inovações também muito relevantes. Então, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, essa é uma parte do copo cheio, digamos assim. O que é o copo um pouco vazio? É que se nós olharmos, e eu acho que é importante, como o setor agrícola olha, nos próximos 10, 15 anos, e nós temos aí um gap da ordem de 170 bilhões de reais de necessidade de infraestrutura adicional anualmente para modernizarmos nossa infraestrutura. Uma boa parte disso vai ser privada, mas tem também uma parte que tem que ser pública. Enfim, aí tem um problema fiscal gravíssimo que nós vamos ter que resolver, porque nós também temos que investir um pouco mais no próprio setor público, mas o grosso será setor privado. Então, nós temos um desafio. Nós temos que, ao nosso ver, uma agenda para os próximos anos, para atrair mais capital, para fazer com que o capital que já está aqui e o capital que não está aqui ainda venha para o país e expanda, enfim, seus investimentos. Eu só vou mencionar 4 ou 5 itens que eu acredito serem essenciais para você realmente transformar a nossa infraestrutura, olhando no médio, no longo prazo, mas alguma coisa também no curto prazo. Acho que, em primeiro lugar, eu acho que nós, enquanto país, temos que voltar a almejar a nos tornarmos investment grade, ou seja, que as agências de classificação de risco progressivamente melhorem nossas notas, e parte dessa nota tem a ver com fiscal, tem outros componentes também, mas uma boa parte disso tem a ver com fiscal, e que nós eventualmente cheguemos ao investment grade. Por que isso é importante? Porque muitos dos agentes investidores com quem nós conversamos, eles falam, olha, adoraríamos investir no seu país, a carteira de investimentos é muito atraente. Por exemplo, na área de rodovias, nós temos possivelmente a maior carteira de concessões do mundo, mas tem algumas pré-condições para nós podermos investir. O investment grade é classificação de risco de investment grade. Segundo, nós aderirmos, eu acho que já há um processo, ao OECD, a esse clube, digamos assim, que garante que as regras não vão ser mudadas, que o ambiente de negócios é receptivo ao investimento. Não importa, investimento lá fora, investimento doméstico. Terceiro, eu acho que tem uma agenda importantíssima de nós efetivamente introduzirmos o Project Finance no Brasil. Ou seja, que os projetos sejam financiados com seu próprio fluxo de caixa futuro. À medida que nós vamos investir mais, que as empresas investem mais, há limite no seu balanço, que a gente chama de garantias corporativas. Você pode fazer até certo ponto, mas chega um ponto que você não tem mais balanço. E quando a gente pensa em termos de 170 bilhões adicionais nos próximos anos, não importa, eu acho que as debêntures, o mercado de capitais de modo geral, as debêntures são muito importantes, evidentemente os fundos de private equity estão vindo, mas nós vamos ter que migrar para o Project Finance. Nós vamos ter que reduzir as incertezas do CAPEX. Muita reclamação, eu tenho certeza que a secretária conhece isso, todos aqui nessa mesa sabem disso. Enfim, o ideal é nós conseguirmos com alguns países, muitos países, aliás, você já tem, que nós tenhamos contratos back-to-back, de tal maneira que a engenharia, o risco de engenharia, seja menos compartilhado e mais seja assumido por aqueles que vão construir, de fato, e que tenham essa expertise. O risco de tráfego, no caso das rodovias, temos que eventualmente migrar para novos modelos. Enfim, de tal maneira que o risco de demanda seja um pouco mais compartilhado e, no limite, o governo, o consumidor,
pagar pela disponibilidade em última análise. E você tem, finalmente, a questão do risco cambial. Por que eu estou colocando tudo isso aí na mesa, desculpe, ocupando muito tempo aí de todos vocês? É porque nós temos que pensar, nos próximos 10, 15 anos, há um desafio enorme. Esse desafio vem, certamente, da nossa agricultura. É um excelente desafio. Se nós vamos dobrar a nossa safra, nós vamos nos tornar o número 1, o país maior produtor do mundo de grãos. Isso é uma coisa espetacular. Se nós pensarmos assim, isso é uma coisa maravilhosa, aumentando a produtividade, aumentando a produção, aumentando a demanda de serviços de infraestrutura. A Rumo e outras empresas vão ter que dar conta. Enfim, mas não é suficiente. Vamos ter que fazer de onde vão vir os recursos. Nós temos que captar, trazer os recursos de fora, mobilizar os recursos dentro, e para isso existe uma agenda. Não é uma agenda que nós vamos ter que resolver em questão de meses. Nós temos que, de novo, tal qual o setor do agronegócio pensa, no médio e longo prazo, essa é uma agenda de médio e longo prazo. Então, eu gostaria de colocar aqui que, enfim, temos uma agenda, é uma belíssima agenda para nós trabalharmos enquanto país, enquanto sociedade. Não depende de um governo, depende de vários governos, depende de algo que já foi falado aqui, continuidade, consistência. Não pode ser uma coisa, um dia uma coisa, outro dia outra. E nesse sentido, enfim, eu faço um apelo, nós não sabemos qual vai ser o novo governo, mas que o PPI seja mantido, que a carteira seja mantida e expandida, e que essa agenda seja perseguida. E, mais uma vez, parabéns aí para você, Marta, enfim, para todos que estão labutando aí em manter a carteira, expandir a carteira, porque nós sabemos que nosso país não é simples, enfim. Secretária, o Cláudio trouxe pontuou uma série de riscos, né, que estão inerentes hoje à atividade. Como é que vocês estão tratando essas discussões no Ministério, né? Tem o risco cambial, tem o risco de crédito, risco, enfim, uma série de riscos que vão permeando todo os projetos e os subsetores, né, que estão ligados à infraestrutura. Como é que vocês têm lidado com essas questões? Obrigada, Cláudio, pela sua fala. Achei muito interessante você ter mencionado a questão do rating do Brasil, né, que realmente é algo que a gente tem labutado para retomar. Eu mesma tive a oportunidade de conversar em algumas reuniões com a agência de rating sobre a retomada, né, dos estudos relacionados ao Brasil e a sua classificação. E eles reconhecem também que a questão de crise de saúde acabou, enfim, paralisando algumas análises que eles estavam fazendo em relação ao próprio Brasil. Eu acho que nós ainda temos muitos desafios relevantes no Brasil, mas aspectos muito relevantes dos nossos resultados fiscais precisam ser considerados também numa eventual nova avaliação dessas agências. Para fazer justiça também é um esforço enorme, com resultados concretos já que a gente tem visto na nossa política macroeconômica, de novo num contexto muito difícil, porque eu mencionei a crise de saúde, mas nós tivemos outras crises, né, ao longo do governo, no agro, os senhores sabem, tivemos crise hídrica e, notadamente agora, uma crise geopolítica que pega já um momento em que a gente vinha com inflação alta por conta do resultado da crise de saúde, e soma isso a uma inflação decorrente da crise que a gente está tendo na Ucrânia, dificuldade de trazer alguns insumos importantes para cá, e tudo isso não tem contribuído, principalmente quando a gente olha aí a discussão do combustível e a consequência disso num país ainda muito rodoviário, né? Então, temos desafios, mas acho que o Brasil merece a revisão do seu rating. Quando a gente olha para o PIB do país nos últimos 2 anos e compara com os países do G7, por exemplo, o Brasil foi o único que teve um resultado positivo. A gente teve um resultado positivo somando os resultados de 2021, sendo que todos os do G7, exceto Estados Unidos, positivos, os demais negativos. E o Brasil com todos os seus desafios. Quando a gente olha para o grande esforço fiscal que o governo Bolsonaro tem feito, o ministro Paulo Guedes, a gente vê ali um incremento da dívida bruta do governo no ano de 2020, principalmente como um resultado de combate à crise de saúde, com auxílio emergencial, com envio de verba para os estados e municípios, mas a gente percebe já nos números apresentados nos boletins macroeconômicos uma retomada muito grande, uma redução dessa dívida bruta,
uma preocupação muito grande, um compromisso muito grande com o fiscal por parte desse governo, mesmo em um contexto muito difícil, né? O ministro Paulo Guedes sempre aí muito criticado por jogar no gol, mas é porque ele joga no gol enxergando o longo prazo do Brasil, enxergando inclusive para trás como estava a nossa taxa de investimento quando o secretário do Tesouro jogava com as portas abertas, né? A gente viu de 2013 até 2019 a taxa de investimento em infraestrutura assim despencando no Brasil, sendo que nós tínhamos ali políticas macroeconômicas bastante diversas do que a gente tem visto como prioridade pelo ministro Paulo Guedes. Então, essa agenda de cuidado com o fiscal, de redução do gasto, de melhoria do gasto também, porque a gente precisa ser mais eficiente. É um país que arrecada muito, a nossa carga tributária é bastante relevante. A gente tem que ser capaz de prestar serviço de qualidade com aquilo que a gente já arrecada e reduzir esses gastos, e o Brasil hoje com discricionário muito comprimido também, muitas obrigações de repasse, etc., mas para de fato decidir ali realizar uma nova infraestrutura pública, vocês sabem a luta que é conseguir um espaço no discricionário do orçamento do governo federal. Então, acho que é justo que a gente recupere um rating melhor, e certamente vai nos ajudar a atrair mais investimentos, mas a boa notícia é que, contudo, a gente viu um salto dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil de 2020 para 2021 em mais de 100%. E nós sempre tivemos um posicionamento relevante no mundo como destinatário de investimento estrangeiro direto, tivemos o impacto da crise de Covid, mas em 2021 a gente já dobra, mais que dobra, os números de 2020. A gente tem visto aí a retomada da vinda dos investimentos estrangeiros, muito importantes também os investimentos domésticos, né? A gente tem buscado diversificar também a quantidade de projetos que a gente oferta para não ser sempre um ticket médio muito alto, né? Que aí você restringe o tipo de investidor participar. Uma nova Dutra, por exemplo, é um projeto muito pesado, robusto em investimentos. A gente está tentando agora no projeto das rodovias paranaenses, por exemplo, fatiar ali as rodovias em 6 blocos para que a gente possa também diversificar mais o tipo de player que vem para os nossos projetos, porque a quantidade de leilões que a gente tem pela frente é muito significativa e a gente não pode contar apenas com 2, 3 players do setor que estão aí bastante capitalizados. A gente precisa trazer também investidores, às vezes regionais, investidores locais, que contam às vezes com menos recursos, mas que podem perfeitamente fazer frente ao desafio de um projeto e cada vez mais buscar o Project Finance, né, que eu acho que é uma fala muito importante. Nós temos muito projeto brownfield, apesar de às vezes ter tanta rodovia, tantos trechos adicionais, né, e contornos, e tem tanto capex que às vezes parece um greenfield pelo volume, mas a verdade é que você já consegue muitas vezes no dia seguinte da assinatura do contrato, implementando as praças de pedágio, já ter um fluxo de recebíveis, um fluxo de receitas que ajudam a colocar esse projeto de concessão de pé e facilitam o seu financiamento, considerando, né, as suas receitas já imediatas. Incentivos contratuais importantes, por exemplo, que têm sido utilizados no sentido de você só ter um aumento tarifário quando a infraestrutura nova é entregue. Isso é importante para diminuir a resistência do usuário, porque em casos passados, infelizmente, se instituiu o pedágio, não se entregou para o usuário aquilo que realmente estava combinado no contrato, em termos de expansões, de melhorias. Então, agora a gente busca até mesmo reduzir a tarifa na largada, concessões que começam mais baratas para o usuário, e a partir do momento que os investimentos de fato são feitos, que as novas vias são entregues, as duplicações são concretizadas, aí o usuário passa a pagar um pouco mais, mas ele percebe porque ele está pagando mais, ele está andando mais rápido, ele está andando com mais segurança, e aí ele está remunerando aquele investimento que foi feito. Então, temos muito trabalho aí pela frente, tanto no sentido de continuarmos buscando aí uma política macroeconômica adequada para os nossos desafios, entendendo aí também as trajetórias passadas do Brasil e de continuidade de estruturação desses projetos, porque nós temos praticamente 20 mil quilômetros de rodovias em estruturação, só no âmbito do PPI, para serem concedidas ao setor privado, sem falar em mais 20 mil quilômetros de ferrovia, se a gente considerar todos os projetos de renovações que estão sendo estruturados, etc. Não estou considerando as autorizações, que aí a gente já soma mais
outros muito 1.000 quilômetros. Então, o desafio é positivo, ou seja, esse crescimento do agro brasileiro nos desafia muito na infraestrutura, mas é um bom desafio, né? Que bom que a gente está lidando com um agro cada vez mais eficiente, gerando cada vez mais emprego, mais riqueza para o nosso país, e que nós, como setor público, não sejamos a trava para acompanhar tanta eficiência do lado do agronegócio, que a gente consiga cada vez mais abrir as portas para o setor privado com bons contratos, para que eles se somem a nós e nos ajudem a superar os desafios. Antes de seguir a nossa conversa, eu queria voltar para o Cláudio e pedir uma informação, né? O que você acha que uma vez, imagina a hipótese, né? O Brasil volta à posição de investment grade, o quanto mais de capital chegaria no Brasil? Isso é um movimento rápido, né? É uma injeção rápida de recursos que chega no Brasil? Ou isso demoraria também muito tempo para reconquistar esse investidor que hoje está impedido, né, pelas suas regras, sejam fundos, né, os fundos de pensão no exterior, eles têm regras muito rígidas, né, quanto à alocação de recursos. Quanto você imagina que poderia ter de incremento de investimentos e se esse seria um processo longo ou rápido, na sua visão? Olha, obrigado. Nós temos uma defasagem hoje da ordem de 2% do PIB em termos de investimento. Isso daí, nós não estamos mirando países que investiram muito mais e modernizaram muito mais rapidamente, principalmente do sudoeste da Ásia, etc. Mas nós temos hoje um gap, uma brecha da ordem de 2% do PIB, então, ou seja, cerca de 170 bilhões de reais anuais que deveriam ser investidos a mais em infraestrutura como um todo. Obviamente não é apenas em logística. Na área de logística, propriamente dito, de transporte, logística, nós investimos algo em torno de 0,7% do PIB público, privado, hoje em dia é dominantemente privado, mas enfim, o público também é relevante, inclusive os estaduais, deveriam estar investindo cerca de 2% do PIB. Bem, se nós conseguirmos perseguir de forma bem sucedida essa agenda, a agenda que nos cobram quando nós conversamos com investidores, fundos de pensão, companhias seguradoras, que têm realmente recursos de grande monta à disposição e normalmente não têm vindo ao nosso país. Primeiro, obviamente isso não é uma coisa de curtíssimo prazo, isso não vai mudar em uma questão de meses, mas eu imagino que num período de 4 a 5 anos nós vamos ver uma mudança muito significativa. Eu acho que nós podemos almejar um ganho nesse novo ambiente da ordem de 0,2%, 0,3% do PIB ao ano. Isso quer dizer que, progressivamente, em alguns anos, podemos chegar a um nível de investimento, 3,5%, 4% do PIB, necessário para a modernização da nossa infraestrutura como um todo. Eu acho que, como eu tenho dito no passado, a questão da infraestrutura não é um problema de um governo, é uma questão de Estado. É com E maiúsculo, não é? É com E minúsculo e com E maiúsculo, mas com E maiúsculo, né? Ou seja, é uma obrigação nossa enquanto sociedade. Perpassa muitos governos. O governo atual, já começando, na verdade, com o governo Temer, com essa inovação institucional do PPI, enfim, dando continuidade, eu acho que está havendo um processo de modernização, inclusive aprofundando no âmbito institucional. Como a secretária mencionou, só a ideia de você modernizar essas companhias docas, que parecem ficar um pouco paralisadas no tempo. Claro, acho que há muito esforço de pessoas seríssimas nas companhias docas, mas nós sabemos a dificuldade que o gestor público encontra. Enfim, quando comparado, você pega o melhor gestor, há gestores públicos espetaculares. E uma vez eu perguntei, talvez ao que eu reputo ser o melhor gestor público de companhias docas, por que ele achava que seria importante privatizar companhias docas? Ele respondeu a coisa que todos nós conhecemos, isso, Cláudio. Quando você olha o gestor público, a mão dele está amarrada. Ele só pode fazer o que está em lei. Por melhor que ele seja, por mais íntegro, mais competente, mais esforçado. O gestor privado é exatamente o oposto. Ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe.
Isso faz uma diferença gigante. Sem falar, obviamente, no fato que você tem mais recursos, você pode mobilizar mais recursos com o setor privado. Enfim, então nós temos esse enorme desafio nos próximos anos. Eu acho que à medida que nós vamos... Eu acho que essa agenda não é uma agenda controversa. Enfim, é uma agenda que nós temos todos, enquanto sociedade, lutar. Voltar a ganhar o investment grade, temos que lutar por isso. Quando nós estamos para entrar no OECD, na OECD, eu acho que existe já tratativas. Nessa dimensão, a questão ambiental é central. Nós não podemos dar tiro no nosso pé, nós temos que respeitar a questão do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à Amazônia. Isso é uma coisa que está pegando. Nós temos que enfrentar esse problema. Não podemos nos esconder ou dizer que não existe. Enfim, então, isso é fundamental para nós entrarmos na OECD, nesse clube, digamos assim, que, na realidade, é um dos pré-requisitos para muitas instituições, companhias seguradoras, fundos de pensão, para poder investir aqui. Eu acho que aí todos nós coincidimos, imagino, que introduzir o Project Finance no nosso país de verdade. Ou seja, as empresas não podem depender apenas do seu balanço para obter financiamento, porque vai chegar um ponto, e já está chegando ao ponto para muitas empresas, que não tem mais balanço, não tem como dar mais garantias corporativas. Ou seja, quem é que pode avançar nisso? O BNDES tem um papel muito importante nesse sentido, sim. Os bancos internacionais, o BID, Banco Mundial, podem colaborar com a experiência lá de fora. Enfim, nós temos visto essa experiência. Eu mesmo participei alguns anos atrás nesses processos. Não é um bicho de sete cabeças, mas nós temos que efetivamente avançar nisso daí. Temos que reduzir a imprevisibilidade regulatória. As agências reguladoras, um excelente projeto foi aprovado em 2019. As agências reguladoras são agências de Estado. Devem ser completamente respeitadas, não podem ser usadas politicamente em nenhuma circunstância. E tem um problema muito mais amplo do nosso país, que é a insegurança jurídica. E, de novo, isso não é uma coisa que nenhum governo em 4 anos consegue lidar, mas nós temos que realmente lutar por um maior grau de segurança jurídica no nosso país. A questão do novo marco legal das ferrovias, né? Ele foi aprovado recentemente, né? Aprovado no ano passado. O governo já soltou estimativas, né, de que com ele cerca de 180 bilhões de reais vão chegar para as rodovias, para as ferrovias, desculpa. Pedro, eu queria te perguntar, como é que você analisa o impacto desse novo marco e como isso muda para a Rumo? O que vocês olham? Perfeito. O primeiro ano chega de forma muito positiva, né, esse novo marco regulatório, e bem alinhado com o que o Cláudio e o próprio Marcos estão falando, no fundo, a maior participação do setor privado na infraestrutura é uma necessidade. Não adianta acharmos, né, que um país como o Brasil, com tantas carências, tantas deficiências em vários setores, vai conseguir o governo sozinho executar obras ou fechar, né, o gap, né, de investimentos em infraestrutura. Você precisa do setor privado, você precisa de investimentos, tanto de capital nacional quanto de capital estrangeiro. Então, absolutamente alinhados com relação a essa agenda prioritária de redução do custo do dinheiro, para que realmente esses projetos, que são projetos de longo prazo, tenham viabilidade e isso consiga atrair realmente e tirar do papel novos projetos, novos investimentos. O marco regulatório das autorizações, acho que na nossa visão, no fundo, ele abre esse leque, é uma das alavancas, é um dos elementos que permite que o setor privado olhe com mais carinho para algumas alternativas, né, e alguns projetos, algumas linhas de traçados de ferrovia que possivelmente nem estavam nos planos de governo, e a gente realmente também não tem que achar que um governo centralizadamente, né, consegue e pode e deve fazer todo o plano, o macroplano, né, de um país de dimensões continentais como o Brasil. Desculpa, Pedro, o novo marco ele acaba facilitando a proposição de projetos. Ele facilita a proposição de projetos, exatamente. Então, no fundo, você abre um leque enorme e abre para que toda e qualquer companhia consiga enxergar localmente quais são as suas possibilidades, enxergar oportunidades de negócio que talvez não estivessem dentro do radar, né, do sistema governamental até então. E isso, no fim do dia, vai atrair mais competição, né?
Obviamente, acho que dentro de todo o portfólio de projetos que já foram lançados, né, e se a gente olha o momento em que se encontram esses projetos, obviamente que você vai passar, né, e aí eu falo conhecimento aí de vários dos projetos, né, que foram anunciados, obviamente você ainda vai passar por fases de avaliação, de aprofundamento, né, do lado econômico, financeiro e técnico, né, de alguns desses traçados, para garantir realmente entender quais vão chegar realmente lá na reta de chegada, no ponto final. O que é super salutar, né, eu acho, né, no fundo, você ter uma avaliação de vários projetos. Acho que todo mundo que trabalha com lista de projetos aqui, você sabe que você começa com um grande portfólio de projetos e naturalmente você vai passando por filtros, você vai aprofundando as análises, você vai aprofundando o conhecimento e não temos dúvidas que vários desses projetos irão dar frutos, irão ser executados. E mais uma vez vou até trazer um exemplo próprio nosso aqui como Rumo, né, um caso concreto. Não foi através da legislação federal, foi na legislação estadual ali no Mato Grosso, mas o modelo é muito similar. Então, no fim do dia, essa nossa extensão no Mato Grosso, saindo de Rondonópolis, indo até Lucas, passando por Cuiabá, Nova Mutum, Primavera do Leste, Campo Verde, isso está sendo feito através de um modelo de autorização. O risco exclusivamente privado, toda a gestão desse processo, né, vai acontecer, cara, através de um risco Rumo nesse processo, confiando nessa demanda do agronegócio, que eu acho que todos nós acreditamos que vai continuar crescendo, e isso está viabilizando só nesse projeto, exclusivamente, um investimento da ordem de 9 a 11 bilhões de reais. Isso, uma única companhia, um único projeto. Então, você tem sim espaço para continuar avançando nessa linha. Esse projeto nós já estamos no processo de licenciamento ambiental. A licença prévia desse projeto foi emitida já na semana passada. Estamos trabalhando arduamente para a obtenção da licença de instalação. Segundo semestre desse ano, possivelmente, nós já estaremos começando a lançar os primeiros trilhos nessa extensão. E aí, obviamente, esse é um projeto que vai levar alguns anos até você chegar efetivamente, né, no destino final, vamos dizer assim, né, ali, Lucas do Rio Verde. Mas não tenho a menor dúvida que em 3 anos, por exemplo, você já vai ter mais um ponto de captação de cargas no Mato Grosso. Então, acho que essa agenda, né, que está sendo colocada de garantia, né, da continuidade institucional, né, seja do PPI, seja o reforço das agências regulatórias, seja a gestão realmente, né, de todos os organismos, né, que fazem essa regulação para o ambiente da infraestrutura, absolutamente prioritária. Todos os nossos horizontes de investimentos, você fala, são da ordem de 20, 30, 40, 50 anos. Então, você precisa de uma estabilidade realmente do Estado e não do governo para que essas coisas aconteçam. A agenda de redução do custo de capital também é absolutamente crítica, né? Mencionei um pouco dos nossos números aqui, 10 bilhões de reais. É muito diferente você fazer um projeto de 10 bilhões de reais, é um custo de capital de 15%, 10% ou 5%. Né? Então, isso traz um impacto gigante na capacidade do Brasil alavancar novos investimentos e continuar com uma evolução da sua infraestrutura. Nosso tempo já está quase terminando, mas eu queria colocar para cada um de vocês uma provocação. Se vocês tivessem que eleger um ponto para atacar imediatamente que tivesse o maior resultado para ser alcançado, qual seria? Eu vou começar com a secretária, e que é ela ali que está com o poder da caneta também, né? Onde a senhora atacaria de imediato e o que gostaria de entregar nos próximos meses para realmente fazer diferença para o agronegócio? Olha, escolher uma prioridade com uma carteira desse tamanho realmente é muito difícil. A gente tem aí vários projetos avançados para entregar esse ano, né? Leilões rodoviários, como eu mencionei, temos a Rio Valadares já assinado, ou seja, edital publicado para a gente ter esse leilão no dia 20 de maio. Nós temos aí as paranaenses a caminho, também as do Centro-Norte que estão sendo estruturadas pelo BNDES, que vão sair esse ano. Enfim, temos uma carteira bem desafiadora no setor rodoviário. Em ferrovias, a Rumo, que está aqui conosco, sabe que temos projetos muito interessantes de renovações também, como a própria Malha Sul, né, que a gente está avançando nesses projetos. O avanço dessas autorizações para a gente é fundamental. Nós já temos 29 contratos assinados, né, desde o novo marco de
de ferrovias. Isso traz mais de 100 bilhões de investimentos esperados. Claro que alguns deles demandam mais estudos, mas isso já é uma realidade. No setor portuário, eu acho que Santos é a menina dos olhos, né? Nós temos muita expectativa de conseguir realizar esse leilão esse ano. No setor aeroportuário, nós temos aí ainda aeroportos muito importantes, não tanto para o agro, mas para tudo, né? Para a nossa conectividade, como o aeroporto de Congonhas. Nós temos cargueiros importantes como Campinas também a caminho. Enfim, temos 17 aeroportos para leiloar esse ano, então uma carteira muito rica. E não só no setor de transportes, tem que falar um pouquinho aí também de Eletrobras. Nós temos expectativa de privatização ainda nesse primeiro semestre. Temos o saneamento básico, que é a nova fronteira do investimento em infraestrutura no Brasil, que se abriu desde a mudança legal e que tem gerado frutos impressionantes, né? Cada leilão de saneamento que tem sido feito tem trazido players de diferentes países disputados, e isso para levar água e esgoto para a população. Então, realmente, uma pauta ESG, né? Isso foi dito aqui hoje, a importância do cuidado com o meio ambiente. O marco do saneamento é provavelmente a maior política ambiental que o Brasil tirou do papel nos últimos anos de forma concreta. E falando disso, dizer um desafio aqui para que a gente avance com a questão também da legislação do meio ambiente. Eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio para que a gente consiga ser mais efetivo na proteção do processo de licenciamento no Brasil. É muito complexo. As pessoas, os investidores se ressentem muito da multiplicidade de normas, da dificuldade de encontrar uma lei que tenha ali com clareza, né, o passo a passo do licenciamento. A gente no Brasil tem o licenciamento em 3 etapas, coisa que pouquíssimos países no mundo vão ter, com várias instâncias que precisam ser ouvidas. Nós temos nossas especificidades locais, o diálogo muito relevante com populações tradicionais, indígenas, quilombolas. O fato é que a gente tem visto no país grandes empreendimentos fundamentais que ninguém questiona o impacto positivo, como o linhão, para que a gente seja menos dependente de um combustível super poluente para levar a energia para a região norte, com anos para conseguir licenciar. E a gente tem visto essas etapas de licenciamento realmente levando muito tempo em obras que são inquestionáveis no Brasil. Desafio legislativo importante, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio que dê proteção junto com segurança jurídica e previsibilidade. O investidor não quer não licenciar, ele está disposto a passar por todas as etapas e fazer tudo o que for necessário de compensação e tudo que tiver que ser feito. Ele só precisa saber quais são essas etapas, quanto tempo demanda e quanto de recurso de pessoas ele vai ter que ter para conseguir cumprir tudo isso. Isso no Brasil ainda é um desafio por conta do nosso ordenamento jurídico pulverizado e complexo. Acho que a gente pode trabalhar bem nisso aí ainda junto ao Congresso Nacional. Cláudio, vou pedir para você tentar o desafio. Uma prioridade para ser atacada e ter o máximo de benefício para o agro. Agora, eu acho que antes disso, eu vou dar uma... Nós terminamos agora de computar os números de investimento desses anos, então eu aproveito, parabenizo logo a secretária, e também parabenizo o Pedro, porque houve uma ampliação dos investimentos ferroviários, na realidade foi a maior de todos os modais, e na realidade de todos os outros elementos, os segmentos de infraestrutura. Então, nesses anos, várias razões, renovação antecipada das concessões, enfim, todo esforço que foi feito por todo o setor, na verdade, quero parabenizar o setor ferroviário como um todo, você teve um aumento em termos reais de 75% dos investimentos nesses anos, e no investimento privado, em particular, 90%. Então, acho que eu vou começar com esse pequeno preâmbulo, que acho que é uma boa notícia, e parabenizar o setor ferroviário por esse enorme esforço que foi feito, e fundamentalmente, em grande medida, mais que 90%, do setor privado. Em termos de prioridade, se nós, obviamente, não é bom fazer essa escolha, uma escolha meio de Sofia, mas vai lá. Eu acho que talvez o mais importante para o nosso país, do ponto de vista, não é apenas de imagem, mas também de fluxo de investimentos, de redução de custo de capital, é nós aderirmos ao OECD e às suas regras. Tem uma série de implicações que vai gerar uma melhoria do nosso ambiente de negócios. Não é algo simples, é algo que já está sendo tratado, e eu acredito que deve continuar a ser tratado
Não acredito que vai terminar nesse governo. Eu acho que vai ter que continuar a ser tratado no próximo governo. Quem sabe, no próximo governo, nós vamos poder aderir. E nesse processo vai facilitar muito a melhoria da nossa classificação de risco e, eventualmente, migrar para o investment grade. Isso realmente é um elemento transformador. E, claro, domesticamente, desculpe, eu estou falando várias prioridades, mas, no fundo, é isso. Entrarmos no OECD, com isso, não vamos nos obrigar a melhorar o ambiente de negócios, facilita as pessoas do governo, fora do governo, que estão labutando nesse processo, porque é um alvo, é algo que a gente olha ali e diz, bem, aqui estão as regras, é importante, vamos participar desse clube, é um clube muito interessante para o nosso país, é um clube que vai reduzir o custo de capital, isso é fundamental para todas as empresas, acabamos de ouvir o Pedro falar, quando você tem investimentos dessa monta, enfim, qualquer redução relativamente pequena, são números enormes, enfim, e é isso que nós temos que lutar. E sim, nós temos toda essa agenda, a secretária Marta falou na questão ambiental. Dentro da questão ambiental, eu acho o seguinte, se eu tivesse que eleger um elemento, um passo, digamos assim, que poderia fazer toda a diferença do mundo, é nós nos comprometermos na Amazônia com desmatamento zero. Isso daí pode mudar. Olha, que eu ouço de investidores falando essa frase, acima de tudo, eu concordo, secretária, nós temos um ambiente, as regras são complexas, e a pior coisa para o investidor é a incerteza. Eu acho que os investidores, 99% seguem as regras. O que eles têm dificuldade, qualquer investidor tem dificuldade, é incerteza. Eu diria, se nós tivermos que resumir numa única frase um objetivo ambiental que faz sentido para o nosso país, sim, faz sentido para o mundo, mas faz sentido em primeiro lugar para o nosso país, é desmatamento zero na Amazônia. É possível atingir isso, acho que faria uma diferença enorme na nossa imagem e, enfim, é isso. Eu agradeço mais uma vez aí essa oportunidade. Pedro, vou repetir para você aí o desafio. Ficou para você o desafio final. O que você elegeria ali para ser atacado de imediato, que vai trazer um grande resultado para o país, ou mesmo para os negócios da Rumo? Você olha, existe um problema muito pontual, que isso ajudaria muito as empresas que trabalham no setor de ferrovias. Não, perfeito. Talvez o desafio é porque realmente, assim, e eu também não acredito, não existe uma bala de prata. Né? Os desafios são grandes, são complexos. Então, realmente, acho que a dificuldade de todos nós aqui de eleger um ponto. Mas, assim, tentando ser bem sucinto, né, eu concordo com tanto que o que a Marta como que o Cláudio falaram, então endosso ali os comentários. Eu vou reforçar um elemento, ou seja, para pegando a tua resposta. Eu acho que essa questão da previsibilidade e estabilidade regulatória. E aí eu vou trazer o case da Rumo, né, que de volta, né, à baila, né, nesse processo. Comentei alguns números da malha central, da extensão no Mato Grosso. O próprio secretário havia comentado sobre a renovação da malha paulista, que viabilizou, né, esses outros investimentos. A renovação da malha paulista foi um processo que nós fizemos com o governo ali em 2020, que aumentou o horizonte, né, de trabalho para essa malha, destravou mais de 5 bilhões de investimento, e vai trazer uma capacidade adicional de 35 para 75 milhões de toneladas só nessa via. Então, isso é o que permite também esses outros investimentos que eu estava comentando. Não foi o governo colocando nenhum dinheiro novo, não foi nada. Foi simplesmente garantindo que, pessoal, a regra do jogo até este período é essa. Você tem este horizonte de tempo para trabalhar no ativo e para conseguir fazer os projetos, fazer os investimentos. Então, quando a gente olha para o setor de infraestrutura, para o horizonte de tempo que nós temos, né, para o tamanho dos investimentos, a previsibilidade, né, do aspecto regulatório, e aí isso envolve o reforço das agências reguladoras, né, as regras que respeitam os contratos já assinados e os novos elementos entram respeitando também este ambiente já montado, eu diria que talvez seja o principal elemento. Porque dinheiro de fora a gente consegue, você consegue enfrentar alguns outros elementos. Mas o lado regulatório, esse é o lado que somente nós aqui dentro de casa, no Brasil, e aí junto com o governo, junto com todos os órgãos, né, de controle, de gestão, né, do país, é que precisam dar essa estabilidade. Então, acho que é um desafio nosso como sociedade
garantir que nós tenhamos continuidade do Estado e, né, e menos continuidade de governo, né? Então, acho que esse é o ponto, acho que talvez a mensagem principal que eu acho que vale deixar. Bom, nosso tempo está encerrando, já estourou, inclusive, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Novamente, obrigada, secretária Marta Selienz, secretária especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos PPI. Obrigada, secretária, pela participação. Ao Foi um Pedro prazer Palma. enorme, eu que agradeço. Agradeço também ao Pedro Palma, que está aqui do meu lado, vice-presidente comercial da Rumo. Obrigada, Pedro. Obrigado. E agradecer ao Cláudio Fristac, presidente da consultoria Interb, sempre dividindo com a gente muitas informações, vários insights muito interessantes. Foi uma discussão muito rica, tudo que vocês trouxeram para a gente, né, no evento de hoje. Obrigada novamente. E queria pedir para... Fala, Cláudio, Opa. Desculpa, cortei você. Não, agradecer a oportunidade. O próximo bloco, agora a gente vai falar, o próximo bloco vai tratar justamente de um assunto que veio bastante aqui nesse assunto, que é ESG, mudanças climáticas e meio ambiente. Quem vai tocar agora o próximo bloco, o mediador, é o editor Rodrigo Caetano, da Exame. Obrigada novamente e continue aqui seguindo a gente aqui no Super Agro hoje. Obrigada.